Opa, e aí galera, beleza? Eu sei que na aula anterior eu prometi que nessa a gente ia ver nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Mas a gente tem que ter uma aula intermediária, essa vai ficar para a aula que vem. Essa é uma aula mais radical aqui, vamos falar sobre os radicais orgânicos. Para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto aí, vamos começar isso de uma vez. O que é um radical? O que é um radical orgânico? É uma espécie química que tem uma ou mais valência livre. O que é uma valência? Uma valência livre. Né? Isso aí é a mesma coisa que um elétron desemparelhado. Não ajudou ainda? Tá. Vamos lembrar lá da regra do octeto, lá para trás, quando a gente estava falando das ligações também, em que os átomos buscam ficar com 8 elétrons na última camada. Mas às vezes acontece de você ter uma substância química e a ligação se romper. Se tiver, por exemplo, lá, se tinha algo desse tipo. Essa ligação do meio, na verdade, é um elétron de cada carbono que estão juntos, né? Fazendo uma ligação covalente. Mas se isso for quebrado aqui, existem as ligações que quebram e ficam os dois elétrons para um só, o outro fica sem, mas não é o caso aqui, né? Isso aqui é uma ligação apolar. Se por acaso quebrar e não juntar em nada, a gente vai ter duas espécies desse tipo aqui, ó. Tá ligado com os Hs. Vai ter dois que vão ter isso aqui. Isso significa que tem um elétron sobrando aqui. Ele está querendo reagir com outra coisa. Isso é um radical orgânico. Tá? É algo que tem essa valência sobrando. Tem um elétron sobrando querendo compartilhar com alguém. Por isso que eles são instáveis. Lembra? Para ser estável, tem que ter 8 lá na última camada. E eles são muito reativos, porque eles estão procurando alguém para reagir e compartilhar esse elétron e voltar a ficar estável, tá? Podem ser chamados também de grupos orgânicos, isso principalmente porque a gente vai ver lá na próxima aula para a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então vamos começar classificando isso aí. Em geral eles vão ser monovalentes ou divalentes, que podem ser chamados de bivalentes também. Bem fácil a classificação, né? Monovalente tem uma valência. Uma valência livre vai ser um radical monovalente. Quais são os tipos principais desses monovalentes? Primeiro, a alquila, que é a valência livre num carbono saturado. O que é saturado? Carbono que só está fazendo ligação simples. Isso aí. Como que a gente vai chamar isso? A gente vai usar o prefixo, que é lá que vem do número dos carbonos, que a gente viu lá na última aula, e vai acrescentar -il. Exemplos? Aqui, o mais básico de todos, é aquele que a gente tinha visto ali atrás. Isso aqui. É um carbono só, um carbono MET. MET-il. Esse aí é o metil. E se tiver esse cara aqui, 2 carbonos, et. Etil. Etil. E esse aqui, três carbonos, prop. Opa, faltou um 2 aqui. 3 carbonos prop, né? É o propil. Mas e esse aqui, não é um propil também?
E agora? Ah, então os dois são a mesma coisa? Não são. São coisas diferentes. A gente vai sempre indicar em qual carbono está a valência. Se a gente vai colocar o nome ali, mas tem que indicar também qual é o carbono. Porque está no carbono da ponta, está no carbono do meio, são duas coisas diferentes. Para isso a gente vai usar um prefixo extra, que vai ser N, que também significa normal, sec, que pode chamar de S, terce, aqui, que você pode colocar só T, e iso. São os 4 prefixos aqui que a gente vai usar para identificar radicais. Tá? O que é N? Que significa normal, é numa cadeia normal. Se for um radical não ramificado, né? For uma cadeia normal, e a valência vai estar numa extremidade. Isso aí é N. Sec vem de secundário, ou S, a gente pode usar S também. A valência vai estar num carbono secundário. O que é um carbono secundário? Aquele que está ligado a 2 outros carbonos. O terce, a valência está no carbono terciário, é um carbono ligado a outros 3 carbonos e uma valência livre. E por que eu não tenho quat aqui de quaternário? Porque se ele já estiver ligado a 4 carbonos, não tem como ele ter uma valência livre, né, pessoal? Calma aí. E iso é uma valência, é um termo extra, ele é uma valência no meio do radical. Mas tem que tomar cuidado que não é qualquer meio. É o meio, a única exceção dessa é o propil, o isopropil é um pouquinho diferente, mas nos outros é um radical no meio, mas que ele também seja um carbono primário. Tá? Ó, por exemplo, vamos lá com o butil. Ó, a valência está na extremidade numa cadeia normal. Esse aí é o N-butil. Agora, se ele for assim, esse aqui é o S-butil ou sec-butil, que está no carbono secundário. E se for se tiver nesse outro carbono aqui. E esse aqui é o quê? Mas ele também está no secundário, ele também é um S-butil? Sim, é a mesma coisa, como se estivesse virando ele e olhando do outro lado. Esses dois são o mesmo composto. Assim como se eu tivesse a valência aqui, seria mesmo que essa valência aqui. Beleza? E para ser tércio, essa é só se ele estiver ligado com outros 3 carbonos. E o tal do iso? Bom, aí a gente tem duas coisas. A gente tem, no caso do propil, a gente vai chamar esse cara aqui é o isopropil, que está ligado no meio. Tá? Mas esse aqui é secundário, é o único que é assim. Todos os outros iso a gente vai pôr no primário. Vai ser como? Por exemplo, um isobutil. Como que seria o isobutil? Seria assim. Isso aqui é o isobutil. Tá? Então vai ser iso quando a gente, tirando para o propil, quando a gente tiver uma estrutura desse tipo, for um radical ramificado.
Tá vendo que esse é ramificado? Então o iso a gente só usa disso aí, quando é ramificado e vem do meio. Agora, se a gente tivesse, no lugar, a gente tivesse isso, esse não é mais o isobutil. Esse é o terce-butil, ou T-butil. Beleza? Tranquilo isso aí? Só um adendo a mais, a gente pode ter, por exemplo, isso aqui. Lembra o que era isso? Isso era um ciclo propano. Isso aí vai ser um ciclo propil. Tá? Pode ser cadeia fechada também. Ciclo propil, ciclo butil. Tenho que indicar em qualquer, não faz diferença, né? Qual deles. Só se for mais ramificado e tiver outras coisas. Mas aí já é bem mais complexo, tá? Vai ser, mais aqui. Num ciclo não faz diferença aqui para só ligação simples, obviamente, né? Não faz diferença em qual carbono que tá. Beleza? O próximo é o alcenila. Vai ser um radical que tem dupla. Em geral, a gente só chama de alcenila ou alquenila o que a valência livre tiver no carbono que já é insaturado, nesse carbono tiver dupla. Tá? Mas isso aí é uma briga de classificação. Tem gente que classifica os que têm insaturação, mas que estão num outro carbono como alcila. Em geral, a gente todos eles vão ser alcenilas também, tá? Mas os principais radicais alcenilas são os que têm dupla no carbono que tem essa valência. A gente vai usar o prefixo e vai colocar um enil no final. Enil. En de dupla, il do radical. Tá? A gente tem aqui um que é bem famoso e é bem usado. Tem como fazer com dupla com um carbono só? Não tem, né? Com dois tem. Esse cara aqui. Esse cara aí é o 2 carbonos et com dupla aqui, etenil. Mas ninguém chama isso de etenil. Quase ninguém. Então a gente tem que lembrar o nome desse aqui. Esse aqui tem um nome particular e que em geral você tem que lembrar, que é o vinil. Tá? Aqui dos alcenilas o importante é lembrar isso aí. Tem o etenil, que na verdade o nome dele é vinil. Tá? Se você encontrar lá um vinil qualquer coisa, é isso aí. A gente pode ter também um alcinila, né? Que é o que vai ter a valência livre, vai estar num carbono que tenha uma tripla. Você vai colocar um inil no final. Tá? Mesma coisinha aqui. Isso aqui. Tá? Um E. Ó, tem et aqui. É o etinil. Tranquilo, né? Segue as mesmas regrinhas lá de trás. Para terminar os monovalentes, aqui a gente tem os arilas, que é a valência livre num anel benzênico. Lembra? Então os arilas são aqui são os radicais aromáticos. Né? O padrão que a gente tem aqui, e que existe bastante, lembra como que a gente representa o anel aromático? Assim, né? O que significa isso aí? São 6 carbonos com ligações simples e duplas alternadas. Então,
Isso aqui, né, cada um tem um hidrogênio. Esse aqui seria o radical mais comum aqui desses aromáticos, desses arilas. Bom, é um benzeno, o nome dele vai ser benzenil? Benzil? Não, a gente vai chamar ele tem um nome particular, que é o fenil, e precisa lembrar desse nome. Grava aí o fenil. O chato disso aí é que a gente tem esse radical aqui, ó. Esse aqui, esse chama benzil. Então, muito cuidado. O anel fechado é benzeno, mas o anel com uma valência é o fenil. O anel ligado num CH2 com valência, esse é o benzil. Cuidado, cuidado. Tá? O que mais que a gente pode ter aqui de interessante com os aromáticos? Bom, a gente viu lá o naftaleno, né? Lembram do naftaleno? Tem que lembrar. Era algo desse jeito. Eu sei que eu sou péssimo em desenho. Isso aqui é um naftaleno. O naftaleno, ele pode também ter valência livre. Pode ter tanto aqui, 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 aqui e aqui. No meio ali você não vai encontrar. E aí, como é que a gente vai dar o nome disso aí? Se a valência for assim, a gente vai chamar isso de alfa. Era um naftaleno, esse é o alfa-naftil. E se a gente tiver a valência aqui, a gente vai ter um beta-naftil. E se a gente tiver, vou fazer menorzinho aqui para caber, a valência agora pulando mais um, aqui. Já sei, eu estudei o alfabeto grego, eles chamam gama-naftil. Claro que não, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ele só está virado. Consegue ver isso? Consegue enxergar que são o mesmo elemento? Então isso ali não existe. Quer dizer, existe, mas é a mesma coisa. A gente vai ter o alfa, vai ser os que estão na pontinha aqui. Esse é alfa, esse é alfa, esse é alfa e esse é alfa. E o beta são os laterais. Esses dois e esses dois. Beleza? Tem que lembrar disso aí. Outra coisa. A gente tem mais um. Tem um outro composto que eu não comentei na aula passada, que também é interessante. Aqui tem um nome que precisa saber. Dos aromáticos. Que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o tolueno. A gente já viu que se ele tiver uma valência no lugar de ter esse CH3, ele tiver um CH2 com uma valência livre, a gente já viu que isso aí vai ser um benzil. Mas existe também o toluil. Como que é o toluil? Isso aqui. Isso é um toluil. Isso aqui também é um toluil.
E esse aqui também é um toluil. Veja que todos são compostos diferentes. Ah, tem mais 2 carbonos ali que pode ter valência. Não, né? Se eu tiver a valência para cá, é a mesma coisa que esse. Se eu tiver a valência para cá, também é a mesma coisa. Não mudou o composto, só espelhou ele, só está olhando do outro lado. Então, como é que a gente vai indicar? Se a valência estiver perto desse CH3, a gente vai chamar, se ela for assim adjacente, isso aí vai ser o ortotoluil. Ou o toluil. É ortotoluil. Se você pular um, que nem esse aqui, ó, pulou um, colocou a próxima, esse é o M-toluil, é o metatoluil. E aqui embaixo, se tiver oposto ao CH3, esse vai ser o P-toluil, ou o paratoluil. Beleza, galera? Tem que lembrar esses nomes aí particulares. E os radicais divalentes? Bom, são espécies químicas que têm 2 valências livres. Vai ter ali, a gente vai chamar, né? Ele vai ter 2 valências livres, vão ter 2 tipos disso. Né? Desculpa a enrolação. Tem 2 tipos. O primeiro deles são os alquilenos, que eles têm valências livres em carbonos separados. Eles chamam alquilenos, o prefixo dele vai ser ileno. Então, vai ser algo assim, ó. Esse aqui é o mais famoso. Esse aqui é o eti, né? 2 carbonos et. Qual que é a terminação? Ileno. É o etileno. Esse é bem usado. Tem várias coisas aí que tem etileno. Beleza? E é isso aí. E se eles tiverem as 2 valências livres no mesmo carbono? Vai chamar de ilideno. São os alquilidenos, né? O nome dele vai ter o prefixo mais ilideno. Né? Vamos lá. Por exemplo, seria isso aqui, CH3, CH e 2 valências. Esse aqui vai ser o etilideno. Tá? Esses bivalentes, o etileno tem bastante. Aqui, o que mais tem que é a exceção da regra. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele não chama metilideno. O nome mais comum para ele é o nome dos outros lá. É o metileno. Esse aqui, você conhece do azul de metileno. Esse aqui existe. É esse cara aqui, o metileno. Apesar dele ser um alquilideno, ele é conhecido como metileno. Porque ele não poderia ser um alquileno lá, né? Ele não podia ter valências em carbono separados se ele só tem um carbono. Tá? Metileno, não metilideno. Beleza? Mas então por que a gente estuda radical? E por que eles são instáveis? Você quase não encontra eles nessa forma, eles estão sempre querendo reagir. Por que a gente está estudando isso aí? Por que eu não passei? Por que eu coloquei no meio entre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal e dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada? Porque a gente pode, os radicais, eles se juntam, né? Eles reagem e vão formar um outro composto. Por exemplo, se você tiver esse aqui, é comecinho da aula, mesma coisa que a gente viu lá ao contrário. 2 desse aqui se encontram, vai fazer uma ligação aí. Agora,
eram 2 metil, mas juntando 2 metil, você vai ter um etil? Não, um etano. Tá entendendo? Daí você tem lá, você tinha, por exemplo, o vinil, que vai se juntar e você juntou ele com o metil. Aqui. Pronto. Virou um propenil. Se você juntar, por exemplo, o etileno. Lembra do etileno? Lembra do etileno? Se você juntar ele com um outro etileno, a gente ficou com um ciclobutano. Agora, tá. Mas e daí? Agora vamos ver o que é importante. Vamos ver, por exemplo, a gente tinha um sec-butil. Sec-butil. E ele juntou, e a gente juntou ele com um metil, pode ser. Isso deu. Quando a gente junta dois radicais, a gente pode encontrar os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. E aí é a partir do estudo dos radicais de substituição aí que a gente vai conseguir dar um nome para essa cadeia ramificada. Mas isso aí é o assunto da próxima aula. Beleza, galera? Então tem que estudar aí, tem que dar uma olhada naqueles que têm um nome próprio, diferente, que não segue regra lá. Vinil, fenil, benzil, toluil, alfa e beta nafetil. O que é orto, meta e para? A gente vai voltar nesse orto, meta e para na próxima aula. Beleza? Tranquilo? Combinado? Vamos estudar isso aí? Vamos aprender certinho esses nomes? Então tá. É isso aí. Dúvidas? Entra lá no site da Cultive, pega o material, dá uma olhada lá no fórum, tá? Tamo junto nisso aí. Vamos lá, vamos continuar. Tem bastante coisa pra gente ver ainda. Beleza? Valeu pela atenção, pessoal, e até a próxima. Fui!